CasteloCast. Eu sou a Bruna, esse é meu parceiro Cauã. E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa ilustre aqui da nossa escola, nossa professora Carol Messa, de Letras. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo certo? Tá nervosa com a entrevista? Um pouquinho. Um pouquinho? Não precisa ficar, a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma coisinha mais... só pra te conhecer melhor, saber um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Conta pra gente, Carol, como é que foi ingressar em letras pra você, assim, por que você quis ingressar nessa área da letras? Bom, desde pequeno eu sempre quis ser professora, né? Porém, eu queria ser professora de educação física. E eu já fazia judô há muito tempo, né? Praticava esporte. E no meio do caminho, na prática da luta, acabou que eu sofri uma lesão no joelho esquerdo. Tive uma lesão no menisco. E fui impossibilitada de continuar no judô, né? Até porque as cirurgias antigamente demoravam mais tempo a recuperação do que hoje, né? Mas a minha vontade de ser professora era maior. Então eu decidi fazer letras, que é língua portuguesa, né? E no caso eu fiz português e francês. E você já trabalhou em alguma outra escola, tipo a Língua Tasso, ou foi a primeira escola que você já começou e já ficou aqui já? Não, tem muito tempo que eu dou aula. Desde que eu entrei na faculdade, em 2009, eu já entrei dando aula, né? Então eu fiz a minha matrícula. No meu primeiro semestre de faculdade, eu comecei a eventuar no Zanetti Gomes, né? Então eu dava aula de substituição, entrava quando os professores faltavam, e aí eu passei pelo Zanetti, passei pelo IGIMA, passei pelo CETES, passei pelo Colégio de Formação Suzano, passei pelo Dourado, então tem uma caminhada muito grande. Tenho bastante tempo. Você sente saudade tipo, de estar na sala de aula dando aula, ou pra você tipo, tá muito tranquilo de estar aqui na biblioteca cuidando daqui? Bom, eu não tenho mais saudade de dar aula. Não sente saudade? Não tenho mais saudade de dar aula devido aos problemas que nós temos na educação. Então eu já estou um pouquinho saturada já do ambiente de educação. Para o ensino infantil até o médio, eu tenho vontade de dar aula para a faculdade, para ver se tem alguma coisa diferente ou se é aluno em qualquer lugar, né? Em qualquer estágio da vida. E está dentro dos seus planos, assim, de vida, quando não quiser mais biblioteca, eu quero dar aula para a faculdade? Está dentro dos seus planos atualmente? Está dentro dos meus planos, né? Esse ano eu já tentei fazer um mestrado na UFABC, mas por falta de documentação, deu um probleminha, eu não consegui ingressar. Aí pro ano que vem eu vou tentar novamente fazer um mestrado. Como que surgiu essa paixão por ser professora dentro de você? Você falou que desde criança sempre quis ser professora, que era uma coisa que você tinha muita vontade, não na área de letras, mas na área de esporte. Como que surgiu pra você essa paixão? Então, eu já brincava, assim, eu nunca gostei de brincar de casinha. Eu gostava de brincar de dar aula para minhas bonecas. Então, eu organizava as bonecas todas enfileiradinhas e eu dava aula para elas. E aí eu percebi que eu também aprendia mais explicando o conteúdo para outra pessoa. Então, a gente fazia um grupo de estudos na escola, por exemplo, e eu sempre absorvia mais o conteúdo quando eu explicava para alguém. Então, aí eu percebi que era ali que eu queria ficar, dar aula. Além do que eu também sempre fui bagunceira, sempre fui arteira, sempre fui da turma do fundo. E eu queria ficar pra escola pra sempre, né? Eu não queria sair da escola. Então já era tipo uma vontade que você tinha, né? Você tem filhos? Pensa, tem filhos? Eu tenho filhos. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Como foi essa trajetória? Tipo, você já estava trabalhando quando você teve seus filhos? Já. Foi difícil essa trajetória de ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo? Cuidar dos filhos em casa, cuidar de crianças nas escolas? É bem complicado, né? Assim, a carga maior pra mulher, né? Um peso muito grande. Ser mulher, ser mãe, né? Dentro do mercado de trabalho. Então, quando eu fiquei grávida, eu trabalhei, né? Foi com o João em 2014, meu filho hoje tem 9 anos. Só que eu optei de sair da rede estadual, né? Então, eu tive o João, engravidei, tive alguns percalços de saúde e aí acabei abandonando o estado. Aí, quando o João nasceu, eu fui convidada a trabalhar no Colégio CETES, né? Aí você já ficou por lá mesmo? Aí fiquei por lá uns 6, 7 anos. Tive o Pedro, né, lá, que também foi difícil, né, bem complicado a cobrança de tirar licença, né, mulher, por conta da gravidez, acaba
ficando um pouquinho indisposta e tudo mais, e aí foi bem difícil com a pressão do trabalho, né? Então o pessoal achava que era frescura, que era enganação, né? E eu ainda tive uma terceira gestação ainda, né? Que eu fiquei bem mais grávida. difícil pra mulher, a gestação é muito mais difícil, né? Porque o homem só, tipo, querendo ou não, tem toda aquela dificuldade que a mulher passa. Só vai lá trabalhar. Trabalho e pronto, É, bem mais tranquilo. E ainda chega estressado do trabalho, né? É. Fala assim, nossa, cuidei do meu filho a noite toda, fez o mínimo e chega... Mas eu posso dizer que, pelo que eu vejo em casa, pelo meu parceiro, o cenário vem mudando, né? Os homens, eles estão mais participativos na criação dos filhos, né? Então, vocês podem ver assim, por exemplo, na minha idade, meu pai, ele não ajudava a minha mãe como meu marido me ajuda em casa. Até porque eu imponho, eu falo assim pra ele, olha, metade sou eu e metade é você. Então a gente sempre, até mesmo o pediatra, o médico, sempre a mãe que levava, né? Eu acho que na sua recordação você tem, assim, a memória da sua mãe. Na maioria das vezes era sempre a mãe que tava acompanhando. Hoje não, hoje a gente tem o pai. Hoje meu marido, eu falo assim, ó, não, uma vez eu, uma vez você. E aí a gente faz bem, a gente divide bem, até porque hoje a mulher não fica à disposição do marido, homem, né? em casa, né? Não desmerecendo quem escolhe ser dona de casa, mas o cenário da mulher hoje é bastante trabalhando fora, né? Cuidando da casa, cuidando dos filhos. É muito então, mais diferente, né? Isso, e a gente precisa dessa ajuda, então, do parceiro, que seja bem meio a meio. Como que é pra você, Carol, conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e saber separar o seu trabalho da sua vida, da criação dos seus filhos, do seu envolvimento com o seu parceiro? Como que é pra você essa conciliação? Eu, assim, analisando hoje, eu acho que é bem difícil, né? Porque toda mãe, ela quer estar 100% próxima do seu filho. E a gente não consegue fazer isso, até porque as demandas são outras, né? Até assim que eu falo que demanda pessoal também. Então a mulher, ela quer se sentir importante, porque o trabalho de casa, de ser dona de casa, de cuidar só dos filhos, ele é muito menosprezado, ele é desvalorizado, né? Então, por exemplo, eu sempre ouvia meu pai falando, pra minha mãe, né? Você só fica em casa. E não é só ficar em casa, né? Tem Ficar em casa, cuidar da casa. É cuidar de toda a tudo, responsabilidade. né? É tudo, é muita coisa. E aí você, hoje, no século XXI, você ser mulher, ter as demandas da casa, ter as demandas da sua vida profissional, as demandas de filho, é muito grande. Você tem alguma escola, Carol, chamada Tá Curioso? Assim, algum ambiente com esse nome? Por que esse nome? Porque, né, essa ideia, de onde surgiu essa ideia de ter? Então, como eu disse pra vocês, eu sempre quis ser professora, né? E quando eu fui pro Colégio CETES, eu percebi que eu já estava insatisfeita com a minha profissão, em ser só professora, né? A gente até brinca assim, nossa, você só dá aula, né? Porque não é só dar aula. É muito mais coisa. É muito mais Envolve que isso. muito mais Mas fica algo maçante. Então eu dei aula do 6º ao 9º ano por 6 anos. Então eu sei o conteúdo de língua portuguesa do 6º ao 9º ano de cor e salteado, né? Então, assim, é muito repetitivo e fica cansativo e maçante. Então eu decidi, junto com um amigo meu, na época, em abrir uma escola. Mas eu pensava em tentar conciliar, né, o Colégio CETES, junto com a minha escola, que se chama Quintal Curioso. Aconteceu de eu ser mandada embora, e quando eu fui mandada embora, eu peguei toda a minha rescisão e montei uma escola em Ferraz para educação infantil. Eu ainda estava cursando pedagogia, terminando pedagogia, né, que me habilita a ser diretora. E aí, nesse caso, a gente montou uma casinha pequena, né? Eu montei em agosto. Em dezembro, eu já tinha 50 alunos matriculados. Aí eu percebi a necessidade de alugar outro imóvel, né? Porque o lugar onde eu estava era muito pequenininho, não comportava, era uma casa simples, né? Aí eu fui, então, de agosto para dezembro, eu tinha 50. Em janeiro, eu já tinha me separado desse meu colega, que foi meu sócio por um tempo, por um mês. Não deu muito certo. Aí eu, pra me aventurar novamente, chamei outra pessoa para ser minha sócia. Aí abrimos do outro lado do viaduto, né, que fica próximo ao Universal.
E aí lá também, foi em 2019, 2020. Em janeiro eu tinha mudado pra lá. Quando foi em março, dia 20 de março, estoura a pandemia. Aí meu mundo caiu. Porque eu não tinha o que fazer. Então eu não tinha emprego, né? Porque eu investi todo o meu dinheiro na escola. Meu marido, ele trabalha com escolas também. Então ele não tinha renda. Eu não tinha renda, porque os pais foram cancelando as matrículas, até porque a escola de educação infantil, ela não é obrigatória, ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, né, dane-se, foi cancelando. E aí fui perdendo todas as crianças. E quando foi, aí a gente passou por toda a pandemia, né? Eu acabei atendendo algumas crianças em casa. Foi uma loucura danada, né, por conta de fiscalização, pandemia, estourando, tudo mais. E aí depois, foi em 2022, 2021, a gente começa a 2021 a gente volta parcial e caminhando tudo de novo, sabe? Fazendo tudo de novo. E graças a Deus, hoje a escola tem em média uns 100 alunos, 150 alunos. Tem mais uma pergunta sobre a escola. Tipo, eu juro que é a última pergunta. Eu queria saber por que, de onde surgiu esse nome Quintal Curioso. Ah, Quintal Curioso. Que é um nome, querendo ou não, muito curioso também, né? Porque Quintal Curioso é um nome atrativo. Eu sempre pensei de uma escola que fosse mais livre, mais aberta. Eu não acredito no modelo de hoje de escola, né? De salas fechadas, as crianças tudo presa, né? A gente fala emparedados, né? Eu não acredito nesse modelo. Então, eu acredito que a criança, ela aprende explorando o mundo. E eu lembro muito da minha infância, que eu brincava, eu aprendia bastante no quintal da casa da minha avó. E eu amava o quintal da minha avó. Então, eu tive essa ideia por conta dessa referência de quintal, onde eu brincava, onde eu explorava, né? A gente, no quintal de casa da avó, da mãe, da tia, né? Sei lá, a gente já começa a ter os pequenos aprendizados. A gente brinca de fazer comidinha, a gente brinca de cabeleireiro, a gente brinca, sei lá, até de ônibus. Eu lembro que é tão gostoso, né? Então eu quis fazer essa referência que a escola, ela pode ser sim um espaço aberto, divertido, sem paredes, sem clausuramento, sem, sabe, mais livre, só através da estimulação, da curiosidade da criança. Aí veio o Quintal Curioso. É um nome muito bom. E fugindo agora um pouquinho disso, eu queria saber um pouquinho de você, da sua vida pessoal e dos seus hobbies que você gosta de fazer. Da minha vida pessoal? Dos seus hobbies. Dos seus hobbies que você gosta de fazer. Fala um pouquinho pra gente dos seus hobbies que você faz no seu tempo livre. O que você faz pra se divertir, pra ter entretenimento, tanto você e seus filhos? Tá. Então, a gente gosta bastante de viajar. Então, a gente pega o carro e vai conhecer cidades aleatórias, né? Então, a última cidade que eu fui agora foi Gonçalves, em Minas. E aí a gente explorou algumas cachoeiras, fez um rolezinho gastronômico para comer. É isso que a gente gosta de fazer. Ai, meu sonho, porque meu sonho também é esse, viajar. Aí, tipo, vamos ali experimentar umas comidas, curtir. Meu sonho é ter um motorhome, quem sabe me aposentar, né? Nossa, ficar só de boas. E você tem algum outro hobby, Carol, sem ser viajar? Hobby sem ser viajar. Deixa eu pensar. Não tenho, acho que não. Gosto de tudo praticamente, né? Gosto de comer. Gosto de... Deixa eu ver. Comer, assistir filmes, séries. Eu sou fanática por séries e filmes. Mais do que ler livros. É mais. Curtir meus filhos. Gosto muito de esporte. Como eu falei que a minha inspiração era educação física, então... Os meus filhos jogam futebol e eu acompanho eles pra cima e pra baixo, levando em campeonato. Você participa? Você faz algum esporte? Eu faço academia, né? Faço musculação. Você tinha algum esporte, assim, que você gostaria de, tipo, levar pra sua vida? Eu quero praticar tal esporte, você... Eu voltaria pro judô. Voltaria. Eu parei no judô na faixa roxa e eu queria finalizar, né? Terminar a graduação toda. Mas, por falta de tempo, não consigo. Mas em questão a lesão que você falou que você teve, você não tem medo de, tipo, ser uma coisa recorrente, você voltar e acabar se prejudicando? Sim, é uma coisa recorrente. Assim, além de ter a lesão no menisco, eu tenho condromalácia. Então é uma coisa que é crônica, não tem cura, né? É uma lesão na cartilagem, então já era. A cartilagem não cresce mais, né? Não tem o que fazer, né? Então, tipo, qualquer coisa você pode estar fazendo subir uma escada, você pode se machucar, Isso infelizmente. Mesmo. Então, é um risco que, tipo,
vale a pena É correr, idade. né? A gente vai ficando mais velho também, vai. Mas não Só tem pra nenhum baixo. outro esporte, assim, que você tem alguma paixão? Eu falo, nossa, que esporte incrível, eu praticaria muito. Um vôlei, um futebol, um vôlei. Eu handebol. gosto de tudo. Futebol, jogava na escola, futebol, handball, vôlei. Jogava de tudo, fazia de tudo. Molecona. Mas a paixão mesmo é o judô, né? É. Judô é muito bom. Não tem como fiz também campeonato de judô, mas Fez e parou? parei. Por quê? Porque meu professor, ele parou. Tipo assim, na verdade, dizem ele porque o espaço lá que a gente fazia era um segundo andar. É. Aí diz ele que a gente tava quebrando o segundo andar, tipo, tava se desfazendo. As colunas tava rachando por causa das Nossa. quedas, essas paradas. Sim. Porque quando ele faltava, a gente ficava lá e a gente costuma, tipo, brincar de pular corte, esse negócio de altura. E, tipo, fazia muito impacto e tava afetando a estrutura. Então ele teve que parar por causa disso. Mas é um esporte muito da hora. É um esporte muito bom. Tem pouca visibilidade também no Brasil, Aqui no infelizmente. Brasil tem pouco. Mas tem muito judoca bom aqui. Tem mesmo. Deixa eu ver. A gente queria saber também, Carol, em relação não só à escola, a gente sabe que você tem cantinas escolares. Da onde que surgiu essa ideia de fundar uma cantina, de ter pontos diferentes? A ideia é assim, eu me vejo hoje como empresário, né? Então a gente vai, como que eu posso falar? Atacando em nichos diferentes, Sim. né? Então, eu tenho um colega que ele já tinha cantina de escola. E quando a gente iniciou a vida, eu e meu marido, o meu colega, ele deu a caminhada pra gente. Ele falou assim, olha, vocês não querem pegar uma cantina e tal, né? Você tem que participar de licitação e tal. E aí começou dali. Aí meu marido tem algumas e eu tenho outras tantas também em várias escolas. Mas a ideia é fazer investimentos, né? E como que funciona, Carol, esse processo pra gente poder abrir uma? Não, eu não vou contar. Ela não vai contar, ela não vai passar pote de ouro pra gente. Como que funciona o processo, tipo, documentação, legalização, autorização para você poder começar a ter uma, né? A questão da reposição. Todas as escolas, elas abrem um processo de licitação. A licitação é como que se fosse... Como que eu posso falar? Você vai concorrer, né? São várias pessoas participando, a melhor proposta vence. Né? Então aí você tem que montar o que você vai oferecer para a escola, seus preços, mercadorias, né? E você monta em um documento, entrega para a escola, paga-se taxas, né? E aí uma licitação é uma votação aberta pro corpo escolar e aí eles votam a melhor proposta. É isso, entendeu? E aí você tem que pagar aluguel, você tem que pagar calção e aí vai indo. É como se fosse Uma loja de uma rua, loja sabe? normal, uma loja normal. Só que você tem que passar por uma seleção. Sim, tem que passar por uma seleção. E vence sempre, da maioria das vezes, né? O maior valor. Uhum. Né? Uma licitação correta sempre é o maior valor. É o que vai beneficiar, no caso, a escola. Entendeu? Uhum. Nessa questão da cantina, você acha que... Ou você acha não? Você quem escolhe as escolas onde você quer ter a sua cantina? Ou é também todo um processo que você passa por essa seleção e você, tipo, entrou você passou na seleção, mas você tem que atuar nessa escola? Ou é uma coisa que você escolhe? Como que funciona? Geralmente eu escolho, né? As escolas que têm mais alunos. Então, a escola que tem mais alunos é a que eu vou participar. Aqui não tem tanto aluno, porque a gente faz uma estimativa assim, por exemplo. EDIR, 1.000 alunos. Você joga num valor baixo que ele vai gastar R$1 cada aluno. Ou seja, você vai ter um valor aí de R$1.000. Então, compensa. Diários, todo aluno mais ou menos gasta R$1 diariamente. E é esse valor que eu me baseio para ver se compensa participar ou não, entendeu? Uhum. É tudo um cálculo. E tem uma ciência por trás disso. Você tem que estudar, né? Pra ver se vai te gerar lucro ou não, né? Já que você deu aula em bastante escola, vive aqui no Tasto, conversando com alguns alunos, tem bastante cantinha, tem muita vivência na escola, eu queria saber se você tem alguma história bizarra que aconteceu com você ouviu de algum aluno contando. Quando eu iniciei no Zanetti, aconteceu uma situação bem chata comigo, que ficou gravada assim pra sempre. Eu nunca fui fofa, assim como vocês estão vendo. Então, até porque o modelo de professor que eu tinha antigamente era mais autoritário, mais durão, né? Então, na minha cabeça, que eu tinha que ser autoritária e durona com os meus alunos.
Então eu chegava pro sexto ano e mandava todo mundo ficar quieto. Cala a boca, todo mundo! Gritava pra Batia todo mundo. a Carol, você era cadeira, rígida. batia a cadeira, a porta, gritava. Nossa, queria matar eles, né? Não era um sexto ano fácil, né? Se hoje a gente tem aí uns 35 alunos de manhã, né, aqui no Tasto, lá tinha de 40 para 50, então era muito cheio. Era uma faculdade, né? tipo Dava uma isso. aula com uma sala de faculdade. E sexto ano, que tá todo mundo assim muito louco pra brincar, pra fazer tudo, né? Descobrindo, né, adolescência. Também tem isso, coisa adolescência e tal. E eu trabalhava bastante já. Eu tinha um iPhone já, em 2009. Pô, E eu coloquei meu celular em cima da mesa. Aí fui vistar os cadernos dos alunos. Quando eu volto, cadê o celular? Sumiu. Olha que mágica, que coisa legal, que né? mágica. Nossa. E aí eu toquei o terror lá na sala. Falei assim, se o meu celular não aparecer, eu vou chamar a polícia. Eu vou revistar a bolsa. Nem pode, né? Eu vou revistar a bolsa de todo mundo, que não sei o quê, nananã. Fiz, né? Toda Aquele uma pressão. terror psicológico sim, que todo professor faz, né? terrorismo. ninguém sai da sala sem o iPhone aparecer. Fecha a porta, grita. Bem isso. Só que eu não tinha me ligado que um aluno já tinha pedido pra ir ao banheiro. Nossa, já tinha subido já o tinha, celular. já. Subido não, né? Afundado. 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 E aí, eu, tocando terror lá com todo mundo e tal. Chamei a diretora pra sala. Fiquei muito brava, muito nervosa com a sala. Fiquei pé da vida. E aí, a inspetora volta. Seu celular é um celularzinho preto? Eu falei, é. Ela falou assim, então, eu achei ele dentro da privada. Carol, como sabe essa cor? Como assim? Quem te falou? Virou um submarino? Virou um submarino. Virou um submarino. Um iPhone. E naquela época, tipo, ninguém Nossa, tinha. era luxo, né? Muito luxo. Era muito luxo. Meu Era celular. incrível. Nossa. Não, eu fiquei tão ferrada que só de lembrar, eu nunca vou esquecer o nome do menino. É Danilo, o nome dele. Olha, ó, Danilo, você que quebrou o celular, Você que afundou o celular da Carol. você tem que dar outro pra ela, Não tá entendeu? perdoado. Nossa, Não ele tá nunca me perdoado. deu. Aí eu peguei e falei assim, não acredito. Aí eu fiquei maluca, né? Brava. Chamamos todos os alunos e tal. E alguém dedurou o aluno. O Danilo. O Danilo. O Danilo. Dedurou o Danilo. Aí o Danilo foi pra sala da direção, tal, chorou, esperneou. O pai foi lá, falou que ia me dar outro celular, que não sei o quê. Mas olha só, pasmem, de verdade. Eu peguei meu celular, coloquei no arroz. Voltou a funcionar. Voltou. É a mágica do arroz, gente. Juro, É a juro, mágica do juro, arroz. juro. E ficou, ó, mal tempão funcionando O celular ainda. voltando melhor do que tava antes. Essa foi Só uma história tomar um banho e bem- foi descansar um pouco. Ele não Foi. queimou, ele só descansou um pouquinho. É. E voltou a funcionar. Ele dormiu um pouquinho no arroz, Por quente, isso que, tá confortável. vendo, é um custo-benefício, né? Carol. É caro, mas valeu a pena. Conta pra gente também um pouquinho da sua adolescência, como que foi, se você era uma pessoa terrorista, assim, que nem seus alunos? Você era Pegar uma o celular do professor, pegava o celular colocava do na professor, privada. é. Não, a esse ponto não. Eu admirava muito os meus professores. Muito, muito, muito. E eu tenho uma educação, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito bravos comigo. Não dava muito certo, né? Assim, quando chegou na adolescência, eu A gente fiquei... fica rebelde, né? A gente sabe que hoje em fiquei dia bem essa coisa de Fiquei travar bem a rebelde. criança, hoje em dia a gente sabe que não funciona mais, que é uma coisa que não faz Não, sentido não. nenhum. Eu acho que a gente tem que ser amigo, né? É. E instruir para o bem. Nem os Exatamente. meus filhos, eu tô sempre conversando com eles. Eu falo assim, ó, isso é legal, isso não é legal, mas se você fizer, tem uma consequência. E você segura as suas consequências, entendeu? Eu tive minha criação, foi totalmente assim também. Tipo, foi meio que liberal, não em certos pontos assim. E tipo, sempre tive um. Ali, ó, você fazer isso, vai acontecer isso. Faz se você quiser, você sabe que vai acontecer. Sim, sim. Entendeu? O que pegava na minha mãe, lá na minha casa, era assim, por exemplo, era um machismo desenfreado, porque sou eu e mais um irmão, né? E aí lá eu tinha que limpar a casa. E ele não fazia naquela nada. época, não que você seja velha, mas naquela Jogava época era normal, videogame, né? E eu ficava muito revoltada com essa situação. E aí também os percalços da adolescência, de namorado, né? De bebidas, né? E tudo mais, que eu fui descobrindo e não tive o controle suficiente. Minha mãe que tinha que me puxar. Falou assim, olha, calma aí, olha o que você tá fazendo. Qual que é a sua prioridade de vida, né? Então, assim, ela foi muito dura? Foi. Né? Eu apanhava muito, mas valeu a pena. Ensinou. De Sim, uma forma tipo, sim. diferente que a gente tá acostumado agora de hoje em dia.
atuais, mas ensinou. Se eu sou o que eu sou, é graças a ela, né? Porque ela foi lá e puxou, falou, opa, dá uma segurada, dá uma segurada. Às vezes tinha vestibulares, e ela sempre bancou tudo, assim, a gente não tinha dinheiro, mas ela devia outro, só pra poder pra fazer dar certo. Fazer dar certo. E deu certo. Né? Então, assim, eu aprontei muito. Mas agora você Conta tá pra nos gente, eixos, Carol, né? é uma coisa louca assim que você fez na sua adolescência, que você... Meu, se meu filho fazer, eu não vou aceitar. Eu fico doido. Não, acho que não teve, assim, nada assim que se meu filho fizer eu vou ficar brava. Eu acho que tudo é aceitável, assim, do que eu fiz, né? Então, eu só era uma menina muito namoradora. Eu beijava todo mundo, né? Então, aí é complicado. Acontece, normal, adolescência. Beijei todo mundo. Festa demais. Normal, adolescente, todo mundo quer curtir, quer sair. É isso. É isso? Sim. Mais alguma pergunta? Eu não enxergo. Eu enxergo. Carol, agora eu vou falar pra você fazer uma coisa excepcional. Excepcional. Você vai ter que fazer com carinho. É. Tá? Quero que você dê um conselho pra gente e pra quem tá assistindo sobre a vida. Um conselho que a gente pode levar pra nossa vida, sabe? Um apoio, alguma coisa assim desse tipo. Uma frase que você ouviu que mudou sua vida, ou que você segue até hoje, alguma coisa assim. E frase, eu não tenho nenhuma frase. Mas eu acredito, sim, que todos nós, no planeta Terra, a gente precisa aproveitar os momentos porque eles são únicos. E aproveitar de forma completa e consciente, sabe? Porque não vai ter volta. Então, assim, eu aprontei bastante na minha adolescência, mas valeu a pena, né? Então, me fez a mulher que sou hoje. Eu errei bastante, mas valeu a pena. Porque com os erros, eu sou uma pessoa melhor hoje, né? Então, assim... Eu aproveitei ao máximo e continuo aproveitando a cada segundo, a cada instante da minha vida. Caraca, não, arrasou. Puta, caramba, mano. Só não pode falar profundo. Sem palavrões, gente. Family friendly. Family friend. Carol, você se arrepende de alguma coisa que você já fez na sua vida? Poxa, olha o que ela acabou de falar, que a vida é só uma. Tem uma situação assim que você fala, caramba, meu, quebrei a cara. Não, olha, é o que eu tô falando. Por mais que eu tenha errado, quebrei a cara, fiz tudo errado, me arrependi naquele momento, mas depois de você pensar e refletir sobre, você pensa assim, poxa, tá certo isso eu até. Aprendi com isso. Lições, né? Você não vai errar mais, entende? É uma construção. É assim, se ontem eu errei, hoje eu não vou errar de novo, né? E aí eu vou crescendo espiritualmente, psicologicamente, profissionalmente, partindo dos erros. Não existe ninguém bem sucedido que não tenha errado pra caramba. Primeiro dá tudo errado. Depois dá tudo certo, porque você aprendeu com o seu erro. Exatamente. E aí você conseguiu estar lá em cima, entende? Todo mundo já teve uma queda, todo mundo que é bem sucedido já teve uma queda. Não tem normal. Ninguém 100%. Não tem, que nunca vai existe. Cair. Não existe, a não ser... Eu acredito muito em Deus, a não ser Deus. Né? É o único que... inatingível. Mas de resto, todo ser humano tem um erro. E é partindo do erro que a gente se faz mais forte, que a gente se faz bem-sucedido. E até essa concepção de ser bem-sucedido é muito louca, porque o que é ser bem-sucedido? Você ter o carro, a casa, né? Não é bem isso. São os momentos que se faz se sentir completo e ser bem-sucedido, sabe? Então é bem doida essa nossa vida. Então vocês aproveitem bastante, curtam bastante, o máximo possível, consciente, né? Para que não tenha um arrependimento muito grande. Mas mesmo que se der tudo errado, tá tudo bem. Uma hora dá certo. Uma hora funciona. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai funcionar, uma hora vai pra frente. Pra finalizar, então, o nosso podcast, Carol, a gente tem um pedido pra você. Eita, outro? Outro. Fazer a sua assinatura, nosso quadrinho, pra registrar Verdade, esse momento. vai ter que ter a assinatura da do nossa seu quadro. entrevista. Tá bom a assinatura? Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Isso, pessoal. É isso. Muito obrigado por Muito obrigado. Muito obrigado por Valeu, aceitar Carol. nosso Muito convite, obrigado. Participar. Muito obrigado por essa gente. entrevista. Tamo junto. Falou, galera. É isso.